você vai ouvir neste podcast. Porque se o amor define Deus, então quem é a gente pra definir o que é o amor e como ele vai acontecer, né? Os romances de acampamento são sempre muito engraçados, né? E toda vez que acaba o acampamento, a galera chora como se fosse acabar a vida deles, né? Tem a famosa frase que eu queria muito falar aqui e dizer que eu discordo muito dessa frase, que é aquela: quem muito escolhe, vai ser escolhido. É uma reação engraçada quando perguntam e tal, eu falo que a gente namora à distância, e fica: nossa, mas como vocês conseguem? Como vocês aguentam? Estamos começando mais um episódio do podcast da Local e eu quero saber de vocês qual é a história de amor favorita de vocês. Começando com o nosso auto-intitulado estagiário, Lucas Amaral, estreando no podcast da Local. Lucas, como é que você tá, meu cara? Eu tô bem, boa noite, gente, tudo bem? Não sei como fazer isso direito, então qualquer erro é erro do estagiário mesmo. A melhor história de amor, a que eu mais gosto é a do Noah e da Ellie do Diário de uma Paixão. Com certeza. Olha aí. Porque é a que eu mais vejo, tipo, o tempo todo, assim, eu assisto os filmes o tempo todo, eu leio o livro o tempo todo, porque é um livro fácil de ler, e é o único livro fácil de ler que eu tenho em casa. Então acho que é a minha história de amor favorita, é do Noah e da Ellie. Gosto muito. Não conheço, na verdade, mas gostei muito da sua sugestão. Carol, você já é conhecida de todos aqui. Carol Bertoldo, fica presente. Eu sou a maior nômade desse podcast, né? Eu vou pra tudo que é categoria desse podcast. Do nada eu apareço aqui na editoria do Elias, de repente eu tô lá com as meninas conversando sobre outras coisas. Eu acho que a minha história de amor favorita é um pouco crente, eu acho. Tem um livro chamado O Romance Divino, do Gene Edwards, que ele meio que relata a Bíblia. Ele faz uma narrativa da Bíblia como história de amor. E a coisa mais linda. É muito bonito. Mas se for pra não ser crente, eu diria que Up, Altas Aventuras. Não. Você acaba de chorar nesse filme, meu Deus. Exato. Os primeiros 5 minutos. Isabela Carreteiro, voltando ao podcast da Glocal. Um tema não exatamente de psicologia. Talvez sim, quem sabe. Como você está e qual é a sua história de amor? Nossa, essa pergunta foi muito difícil. Não sou a maior fã de romances, de ficar assistindo assim, mas a Carol falou de filme, de animação, me lembrei do Toy Story, do último, do Woody e da Beth. É Beth, né? Aquelas que adoram história de amor e nem sabem o nome do casal. É Bo Beep, não é? Uma coisa assim? Enfim, não sou o maior fã de romance pra saber de histórias de amor muito longas, mas... Isa, vou te dar uma que você vai falar que você concorda. This Is Us, Randall e a esposa dele. É verdade, como eu não pensei. Randall e Beth, melhor casal. Meu Deus, obrigada. Você falou Beth, eu lembrei. Muito bem, gente, vocês estão muito inspiradores. E a minha não vai deixar barato, não vai ser diferente. A minha história de amor favorita foi o Brasil pegar cream cheese e tacar na comida japonesa. Esse é o podcast sobre histórias de amor. Queridos, vamos começar esse papo maravilhoso, inspirador e profundo depois do nosso intervalo. Está no ar. Cultura. Espiritualidade. Impacto social. Local Podcast. Muito bem, gente. Após essa entrada cheia de inspiração, de coisa bonita, relembrar histórias fictícias ou não de amor, eu queria dizer que antes que apontem os dedos para mim, a ideia desse tema veio do nosso querido auto-intitulado estagiário, Lucas Amaral. Eu não vou chamar ele de estagiário, não, já faz parte da Glocal, um dos poetas. Queria saber, meu caro, por favor, de onde veio essa inspiração para o tema? Eu tava conversando com a Carol sobre.
a gente tava tendo uma conversa profunda sobre alguns textos poéticos e sobre Djavan. E aí eu tava falando com ela que eu gosto de ouvir história de amor. E eu gosto muito mesmo. Eu vou no YouTube, eu juro pra vocês, eu vou no YouTube e eu coloco assim, trechos de filmes românticos. Eu coloco, tipo, várias coisas assim. Eu fico procurando, eu fico caçando. E aí eu falei assim, ia ser legal se tivesse algo do tipo. Aí eu te mandei, eu acho, né? Falei contigo. Vou falar isso e tal. Aí você topou, aí eu fiquei impressionado que você achou uma ideia boa. Porque eu, sinceramente, só tinha falado, eu acho. Nem sei se era pra puxar assunto. E aí você gostou, eu fiquei, meu Deus do céu, que legal, é realmente uma história boa. E você tentou... quase virou um vamos marcar, mas a gente marcou, estamos aqui. É um assunto que também me inspira demais. Vou ser sincero, eu tento dar uma disfarçada, falei do japonês lá e tal, porque eu também de cair numa coisa meio piegas demais. Até estou muito feliz que estou com minha noiva nesse programa, Isa Carreteiro. Então, assim, histórias de amor inspiram muito. E, cara, quantas músicas, filmes, cruzadas, loucuras, mortes e vidas foram geradas por histórias de amor. Inclusive, gente, nós trouxemos aqui pelo menos 4 relatos de histórias diferentes umas das outras, com vários personagens, pra gente trazer, ouvir e comentar. Além de, é claro, da gente comentar um pouquinho também de nós mesmos, o que a gente acha. O Lucas é um veterano apaixonado por histórias de amor. Eu ia falar no começo também, uma história que me inspira muito é aquela da trilogia do Antes do Amanhecer, um casalzinho que... Nossa, hoje em dia a gente olha quanto é muito lindo. Hoje dá pra gente pensar assim, né? Talvez falta um pouquinho de diversidade aqui e ali, mas, cara, eles, não sei, trazem uma coisa muito realista, assim, também, e até pelo tempo que passa, pra quem não sabe, né? Foi gravado com diferença de 9 anos e os atores estão exatamente interpretando personagens 9 anos mais velhos em cada filme, então em cada encontro. É muito legal, traz um pouco desse realismo. Até a Carol também estava falando, Carol, daquela série Modern Love, que é inspirada em histórias de amor reais também, não é isso? Isso. O New York Times tem uma coluna, e nessa coluna os leitores mandam suas histórias de amor. E aí, dessa coluna surgiu o livro, né? Que é um compilado dessas histórias. E o livro foi a inspiração pra série, que é maravilhosa, que tem um elenco inacreditável. E cara, vale a pena só pelo episódio do Dev Patel. É isso que eu vou falar, eu não vou falar mais nada. Até eu acho que é o primeiro, se eu não me engano. Verdade. Muito bom. E eu não lembro também, mas é muito bom. E realmente, a coluna que inspirou uma série com histórias reais, tem muita substância ali mesmo. Isa, eu tô quase te chamando pelo nosso apelido, eu não vou chamar. Vou tentar me segurar. Mas por que você ficou tão empolgada quando eu falei do Randall, do This Is Us? Porque, gente, quem assiste sabe o casalzão que eles são, o companheirismo, o diálogo entre eles, o quanto eles se apoiam nas dificuldades de cada um, entendendo o limite de até onde cada um consegue ir. E não é... Porque tem, claro, o Jack e a Rebecca, que né, são os pais de todos ali, mas acho que o Randall e a Beth na série, eles trazem muito esse toque de realidades também, né? Então, é uma história que, pra mim, assim, me aproxima mais até do que a do Jack e da Rebecca no começo, nas primeiras temporadas. Era muito romântico, né? Muito idealizado ali. Já o Randall e a Beth, pra mim, é muito vida real, assim. Eu queria saber sobre realidades, porque eu acho que a gente cresceu muito com muitas histórias de amor impossíveis e muito, muito realmente irreais e cheias de expectativas irreais, justamente. E eu lembro do 500 Dias com Ela, mais uma vez filme, né, como eu estava falando, brinquei que cultura pop invade todos os programas, mas que mostra muito, né, esse conflito do cara empolgado por aquela visão de amor idealizada, sei lá, tentando viver relações reais que não vão chegar naquele ideal, né? E vocês estão trazendo até elementos, séries, e não sei se o Lucas nos vídeos dele lá vê coisas realistas, mas que são pelo menos obras de ficção que tentam se aproximar, né, dessa uma coisa mais pé no chão, assim. Cara, é meio triste, né? Porque
Eu queria que a minha vida fosse um romance da Jane Austen, meu sonho, né? O sonho da minha vida. Mas aí a gente vai descobrindo que as coisas não são bem assim, que o amor não nasce só numa troca de olhares, né? Tipo, o amor é algo que você vai aprendendo com o tempo, enquanto conhece a pessoa. E, inclusive, meu pai fala muito isso pra mim. Ele fala muito que você ama de um jeito antes de casar e depois você tem que aprender de novo a amar a pessoa. E que o casamento é literalmente aprender a amar a pessoa todo dia. Até morrer, basicamente. Uau. Ele fala algumas coisas meio desencorajadoras também, tá? Mas basicamente o amor aprende e cultiva e não acontece magicamente como a gente vê na ficção, assim. Se bem que, olha, se for pra falar de ficção, os últimos filmes românticos que têm saído por aí também não estão muito legais assim, não. Tá faltando um pouco da mágica. Eu assisto filmes românticos pra ver o que não é verdade, entendeu? Se for pra ver o que é verdade, é melhor eu, sei lá, olhar minhas DMs aqui no Instagram. Exatamente. É uma porcaria. Eu vim procurando alguma coisa pra ver, é tudo ruim, é impressionante. Eu fico, meu Deus do céu. E aí, exato. Aí a gente acaba assistindo Orgulho e Preconceito de novo, umas 15 vezes. Eu quero assistir algo que não seja real. Eu gosto muito dos casais realistas, das séries, dos filmes. Gosto de verdade. Só que, assim, eu sou apaixonado por Shakespeare, entendeu? Eu gosto de uma tragédia, de algo assim... Olha aí, Lucas. Espetacular, que vai acontecer e tudo vai dar errado e aí não dá. Às vezes dá e é muito bom, às vezes quando dá. Enfim, eu gosto dessas coisas assim, pirotécnicas. Aí, esses filmes de hoje em dia, ou a menina tem uma doença, assim, tipo, muito grave, que ela vai morrer, ou é alguma coisa adolescente que, quando você é adulto, é muito trivial. Ah, não, gente, não dá pra assistir esses filmes de romance. Você já começa a problematizar as relações de gênero ali, o homem insistindo e a mulher fala não, e o não da mulher nunca é ouvido. Mas se a gente começar a falar de filme, dá um outro episódio de podcast à parte, assim, né? Vamos focar nas histórias reais. Exato. Aliás, falando em histórias reais, a gente podia começar com o primeiro relato de um casal amigo do Lucas. É o Lucas, os nomes e a deles. Natália. Mais um Lucas. Lucas e Natália, por favor. Uma história de amor, de aventura e de magia. Bom, eu e a Natália nos conhecemos mais ou menos em 2015, quando a gente ainda estava na escola. E por conta de um evento do ensino médio lá, a gente acabou trocando ideia, começamos a se falar. E a partir dali a gente virou muito amigo e cada vez mais fomos se vendo mais, falando mais. Isso 5 anos atrás, né? 2015. 2017, 2 anos depois, eu tive uma viagem que fui fazer um intercâmbio. E eu acho que a ausência de eu estar longe daqui e tal fez com que quando eu voltasse a gente se aproximasse ainda mais. Tanto eu senti muita falta dela e ela de mim. E por conta disso, quando eu voltei, a gente começou a se ver ainda mais. Eu ia na casa dela, ela ia na minha casa. Até que um dia a gente estava lá, super amigos assim, vendo uma série. E acho que a gente se deu conta que a gente já estava tão próximo, se dando tão bem, que começou a brilhar os olhinhos e um começou a se apaixonar pelo outro, né? Acho que a partir dali tudo se complementou do que a gente já tinha da amizade e chegou o amor, a paixão, né? E começou a dar ainda mais certo a partir dali. Uma história de amor, de aventura e de magia. Gente, 5 anos. Você pega um filme, contar 5 anos, não, tem que esperar tipo antes do amanhecer, que são 9. Não dá, cara. Não tem essa. Pode ser um olhar. Mas olha aqui, ó a construção que rolou. Sim. Fala aí, Lucas. E eles, assim, foi mó fofinho, porque eu acompanhei de perto, assim, o Lucas, o Pani, né, ele é um dos meus melhores amigos, assim, da vida. A gente fez TCC junto e tal. Enfim, passamos muito tempo juntos aí. E aí eu lembro que no começo desses 5 anos, né, ele fala que era uma super amizade, mas no começo desses 5 anos ele já era apaixonado pela Natália. Aí depois ele deixou de se apaixonar pela Natália, assim, completamente. Eles viraram muito amigos, muito amigos. Aí eu lembro que eu tava no trabalho,
E aí ele me mandou mensagem, ou me ligou, não sei direito. E ele falou assim, mano, eu preciso que você venha falar comigo, eu preciso falar com você hoje e tudo mais. E super desesperado, eu achei que era uma coisa tipo vida ou morte. Fui falar com ele, aí a gente saiu, e aí ele começou a contar, e aí ele foi falando, ele falou assim, eu e a Natália, a gente tava lá, e aí a gente tava se olhando, eu comecei a olhar nos olhos dela e tudo mais, e aí eu fiquei, meu Deus, acho que tô apaixonado por ela. Mas ela é a melhor mulher do mundo, eu não sei se eu sou o melhor homem do mundo, ele me falou isso, eu tô com medo, tá? Uou. Assim, calma, meu Deus do céu, e tudo mais. Aí eu mandei mensagem pra ele falando, não, vai dar tudo certo. E aí no dia... Aí no mesmo dia, a Natália... Podia fazer melhor. Tô brincando. Aí no mesmo dia... tá. Aí no mesmo dia, a Natália me mandou mensagem. Assim que eu cheguei em casa, a Natália me mandou mensagem falando que precisava muito conversar comigo e tudo mais. Aí eu fui na São Judas no outro dia conversar com ela. E ela me contou a mesma história que ele. Ela falou do mesmo momento que ele. Ela disse as mesmas palavras que ele. Aí eu fiquei, meu Deus. Aí eu só conseguia rir, né? Aí ela... Mas só que aí ela... Que sincronia linda. Aí ia dar mó drama. Eu queria saber o que você falou pra ela depois. Se você falou pra ela ir conversar com ele ou se você lançou a real. Você já falou pra ela. Deu spoiler. Eu contei. Eu falo pros meus amigos que pra eles não me contarem segredos. Eu não sou bom com segredos. E aí eu fiquei com muito medo também dela ficar nervosa e desistir e tal. Eu falei assim, olha, ele tá apaixonado por você, me contou a mesma história. Por isso que eu tô rindo até agora e tal. Aí eles ficaram juntos, são juntos até hoje, super, super felizes e tal. Estão até morando juntos já. Aí, gente, fica a dica, se Meu você Deus. tá de paquera com alguém, conta pro Lucas, deixa o Lucas ser o cupido de vocês, que dá certo. Não vou conseguir guardar o segredo. Essa é uma clássica de pessoas que se tornaram amigos e depois perceberam, putz, a melhor pessoa pra mim tá aqui do meu lado. Acho isso muito bonitinho. Eu já vi muita gente falando que era difícil isso, porque se você... tem o pessoal que falava, que defendia, ou corria da tal da friend zone, né? O pessoal, hoje em dia, a gente até meio que questiona, né? O que seria, e se existe mesmo e tal. Mas interessante que existe, né? A amizade é uma das portas de entrada para uma história de amor, é uma construção possível e faz muito sentido, porque você conversa, troca, conhece muita pessoa. Há também quem tem esse medo, porque conhecendo muito e profundamente, você vai conhecer erros também, às vezes, não sei, coisas, né, que não são tão legais como às vezes você encontra num tiro rápido aí, num encontro mais rápido, ou coisas mais curtas, mas, é legal esse caminho. Eu penso em tempo curto, por exemplo, muita gente aqui de nós, a gente veio da realidade da igreja, né, e tem muito acampamento. E é um lugar que eu vejo muito essa história, por exemplo, acontecer, mas é num universo muito curto. Você conhece a pessoa, é muito intenso, você fica amiga e você fica, tem uma troca muito legal, os dois estão afastados do mundo ali, isso potencializa demais, né? Essa história às vezes acontece no microcosmo, assim. Mas de fato, é uma história clássica e bem legal. Inclusive, esses romances de acampamento são sempre muito engraçados, né? E toda vez que acaba o acampamento, a galera chora como se fosse acabar a vida deles, né? E eu nunca tive, assim, eu tava conversando com os meus amigos não faz tanto tempo. Eles estavam contando dos casos de romance de acampamento deles e eu nunca tive um caso desse. Até a gente vai chegar lá, né? No tópico da minha solteirice. Vamos. Mas eu nunca tive. Gran finale. Eu nunca tive um caso de romance assim, de acampamento. O que acontecia muito era, tipo, depois do acampamento eu ficar tão amiga do cara que ou eu acabava gostando dele ou eu acabava gostando de mim. Só que aí a gente tava cada um em uma cidade e ninguém fazia nada, né? A gente não vai fazer essa besteira. Ainda mais, né, pirralha do jeito que eu era. E aí a gente entra até no tópico aqui, namoro à distância. E aí vocês têm muito a acrescentar, eu acho. Sim. Galera, é uma reação engraçada quando perguntam e tal, eu falo que a gente namora à distância, não fica, nossa, mas como vocês conseguem? Como vocês aguentam? E essa era uma questão que a gente tinha esse receio, né, no começo quando a gente se encontrou, mas a forma como a gente foi conduzindo isso
foi fazendo dar muito certo. E lembro que no começo eu ficava com umas noias, muito assim, tipo, meu Deus, e se a gente estiver idealizando muito? Porque todo mundo falava, porque namoro à distância, quando você encontra, é tudo, é só o lado bom, vocês não vão querer brigar, porque vocês vão ficar juntos, só vão querer viver o lado bom, e depois vocês podem se frustrar muito, e não sei o quê. E aí eu ficava assim muito, e aí eu fui levando muito isso pra terapia, fui ali conversando, e a gente foi conversando Meu muito Deus. também. Você me citou para o seu terapeuta. Isso é muito grave. E a gente viu que, de fato, não é igual um namoro que você tem morando na mesma cidade. E tá tudo bem, vai ser uma mudança muito grande, né? E a gente vai aprender a lidar com isso quando essa hora chegar, então não já ficar sofrendo, né? E eu vejo que no nosso caso, acho que a gente tenta compensar a distância conversando muito. Então tem vezes que a gente olha, tipo assim, eu liguei só pra dar um oi, tipo, 50 minutos de ligação. Aí depois quando a gente, vamos conversar, tipo, final de semana. Tem vezes de ficar 2 horas, assim, conversando, porque é o jeito de se fazer presente, né, na vida do outro. Assim. Impressionante como muita gente, a galera que fala dos nossos relacionamentos é uma galera imensa pra falar só coisa negativa, né? Impressionante como existe gente assim. Eu ia falar uma coisa positiva aqui, que eu, inclusive, romance de acampamento, olha só. Em um acampamento em Ubatuba, a gente fez uma amizade com uma galera lá. E aí, acho que 1 ano depois desse acampamento em Ubatuba, uma das minhas amigas que eu fiz lá começou a conversar com um amigo que eu fiz lá. E eles se apaixonaram. E ele pediu ela em namoro em um outro acampamento. E eles namoraram, acho que por 5 anos. E estão noivos. Vão casar já em janeiro. E eu tô indo pro Mato Grosso do Sul para esse casamento aí. Inclusive, eles começaram a conversar mais sério aqui em São Paulo, na minha casa. Ele tava morando em Itajubá e ela é do Mato Grosso do Sul. Então ela veio pra cá, ele também veio, a gente aproveitou, botou todo mundo no mesmo lugar e aí as coisas foram se encaminhando. Então, dá certo, né? Eu acho que quando Dá tem certo. 2 pessoas que estão dispostas a fazer dar certo, dá certo. Não sei, mas eu já passei por um relacionamento à distância. verdade. Não deu certo, não. Lucas, obrigado por ser essa pessoa. Não, mas é Dá porque esse apoio pra nós. A minha distância era bem grande, eu não tinha dinheiro pra aguentar, que era tipo Brasil e Espanha, eu não conseguia. Meu Deus, entendi. Já é um pouco Você tava mais complicado, cruzando o né? Atlântico. Não deu certo. Uma história de amor, de aventura e de magia. Acho que tem várias questões, né? Tem aí a disponibilidade, tanto financeira quanto de tempo, e o quão distante é, né? E a fase de vida. Então, a fase de vida que a gente tava possibilitou isso. Então, eu tava ainda na faculdade, eu às vezes conseguia ver as minhas faltas e faltava uma sexta-feira pra ir, pra não ficar só um final de semana, chega um dia, vai no outro, e a gente ia adequando aí, né? Mas é muito único também, né? Como todo relacionamento. Eu só queria deixar a minha admiração sincera como uma sul-mato-grossense para a Carol, que falou Mato Grosso do Sul. Muito obrigada. Porque nunca lembram do nosso do Sul. Eu levei essa bronca algumas vezes já. Obrigada, isso encheu meu coração de alegria. Então, e até estavam falando sobre essa dificuldade, né? O Lucas também trouxe. E a gente brincou do romance de acampamento. Esse lance da fase de vida eu acho que faz muita diferença. Porque a gente, por exemplo, como a Isa falou, a gente conversa muito. E a gente tem do que falar, a gente tem experiência de vida para trocar também. Já passamos por fases parecidas, por mais que tenhamos diferenças de idade, enfim. Então, a gente brincou do acampamento. Se a gente tá muito novo também, ficar à distância, a gente não vai ter nem tanta coisa para trocar. Então, enfim, não que não possa dar certo, eu acho que é possível também, mas também tem limitações de fase de vida, de conteúdo, de dinheiro, como vocês já trouxeram, eu acho interessante. Um fator importante aqui no nosso caso, que nos aproximou, não foi o acampamento, mas a poesia. Da Glocal, a poesia da Glocal. Obrigada, Glocal, da Glocal, por viabilizar este encontro. Tá aí o merchan. E uma rede que a gente usou
para se encontrar foi uma rede que será citada no próximo relato. Olha só. Vamos ao link, próximo gente. relato. Olha esse gancho. Esse relato é paulistano, bem paulistano, inclusive. A distância, ela existe na mesma cidade. Inclusive, tadinha, ela sofre porque eles moram longe. E em São Paulo, morar longe é literalmente uma viagem, né? De um lugar para o outro. E ela é minha colega de trabalho, a Gi, e ele também, o Gabriel, eles são maravilhosos. Eu queria dizer que eu shippava esse casal antes dele acontecer já. E a gente ficou muito feliz que aconteceu do jeito que aconteceu. Uma história de amor, de aventura e de magia. Bom, eu e o Gabriel, a gente se conheceu em 2018, quando ele começou a trabalhar na mesma empresa que eu. E eu não sei como, mas ele encontrou meu Instagram, então a nossa amizade começou logo nos primeiros dias, quando ele pegou uma foto do meu Instagram e me zoou no grupo da empresa, porque eu tava com uma cara de deboche na foto. Então, desde então, a gente foi percebendo que a gente tinha os mesmos ideais e gostos, e a gente começou a almoçar e ir embora pra faculdade juntos, mas realmente era só amizade na época, porque o Gabriel namorava, e eu também tinha acabado de sair de um relacionamento longo, então eu não queria me envolver com ninguém, ainda mais com uma pessoa namorando. Um ano se passou, o relacionamento dele acabou, e a nossa amizade ficou ainda mais forte, porque a gente sempre compartilhou os mesmos gostos e tudo mais, e aí na festa de um amigo, e acabou se beijando. E só que algumas semanas depois a gente acabou percebendo que não dava mais pra relevar, e aí a gente acabou tendo um date no bar, e a gente acabou se beijando, e a gente teve um rolo sério, mas nem tanto, que durou de setembro de 2019 até agosto desse ano, que foi quando de fato eu me entreguei, porque eu percebi que ele, além de ser meu melhor amigo, é alguém que eu carrego uma enorme admiração e muito amor. E é isso, a gente tem um namoro de pandemia, que se iniciou no meio da pandemia. Uma história de amor, de aventura e de magia. Muito bem. Minha amiga não é cristã. E ela é uma colega de trabalho, como eu disse, mas a gente tá aqui pra falar de histórias de amor no geral, né? Claro, e essa é muito gente. legal porque foi a pandemia que acabou aproximando os dois ainda mais. Quem diria, né? Inclusive, fica aqui a minha admiração por você que conseguiu começar um relacionamento no meio da pandemia. Eu não faço ideia de como vocês conseguem essas proezas, mas olha, parabéns. E aí ela fala algumas coisas muito interessantes, que é uma das coisas que eu queria falar aqui, é a questão de como ela fala que eles têm valores muito parecidos, né, ou muito iguais. E eu acho isso muito importante para qualquer relacionamento, tanto romântico, quanto amizade, quanto até familiar. Se você quer manter um relacionamento saudável e próximo da pessoa, é muito importante analisar a questão dos valores. Se a gente não tem valores compatíveis, não vai dar certo. E aquela coisa Total. de, vai mudar, eu vou conseguir fazer mudar. Você não vai conseguir fazer mudar. Eu sinto te informar. Mas, inclusive, tem uma história da Bíblia que meu pai sempre... meu pai, ele gosta de dar conselho amoroso pra mim. E eu tô solteira desde sempre. Eu não entendo por quê, mas tudo bem. Ele fala da história de quando o servo de Abraão vai procurar uma esposa pra Isaac. É isso, eu acho. Ele encontra uma moça no poço e ela vai e serve, tipo, ela dá água pra ele, né? E pro camelo dele lá. E ele vira e fala, bom, é essa mulher aqui que vai ser a esposa do meu senhor, né? Do filho do meu senhor. E eu acho aquela história muito bizarra, gente. Eu acho muito esquisita. Tipo, eles não conversam, não tem uma entrevista, sabe? É só um negócio assim, tipo, ela deu água aqui pra mim. É isso mesmo. E aí meu pai explica que a questão é que o servo viu naquela mulher os valores que ele sabia que seriam importantes para a mulher do senhor, do filho do senhor dele, né? E ele fala que
esse é um ponto muito, muito crucial que a gente precisa buscar. E aí eu vou destrinchar um pouco melhor esse assunto depois que a gente trazer o relato do meu pai, inclusive, né? Eu vou falar dele aqui o podcast inteiro, tem que ter o relato dele. Uhum. Não, eu tava até anotando algumas coisas aqui que você estava falando e do relato também. Primeiro, que é um relato nesse novo contexto, porque, na verdade, ela falou que se entregou agora em agosto. Olha, você estava entregue já há muito tempo, 2 anos você gostava dele. Tudo bem, ele namorava, vamos respeitar isso. Mas, né, aliás, é interessante isso. Eu acho que quando a pessoa está namorando mesmo, parece uma coisa tão eterna já. Eu esqueço que as coisas podem... Relacionamentos terminam. É interessante pensar nisso também, né? Porque foi o que aconteceu com o rapaz. O que você tá rindo aí, meu bem? Enfim, carinhas rindo aqui pra mim. Mas a Carol falou desses negócios dos valores, né, e tal. E eu lembro que, assim, eu nunca fui muito a pessoa mais prudente pra esses negócios de relacionamento. Eu lembro que eu me machucava e tava tudo bem, eu não me importava tanto. E, tipo... Não, pra vocês terem ideia, aí eu tava escrevendo um livro, né, pra concluir isso daí. Eu tava escrevendo um livro e tudo mais, o nome do livro era Tudo por Ela. E nessa época eu não namorava a Luana ainda, a gente era só amigo e tal. E assim, eu sempre fui a pessoa que eu saía de casa e eu pensava todo dia, pode ser que hoje eu encontre o amor da minha vida. Então eu ficava sempre... Uau! Lucas, você é um personagem, cara. Eu adoro isso. Não é? Não, juro pra você. Ele é um romântico incurável. Nossa, todo mundo me chama disso. Um trovador medieval. Eu ia numa cafeteria e eu pensava, nossa, pode ser que o amor da minha vida esteja aqui. Uma vez... Eu, tipo, no ônibus eu pensava, eu posso encontrar uma garota aqui e ela vai ser o amor da minha vida. E aí eu tava escrevendo esse livro. E quando eu me dei conta, esse livro tava... E eu e a Luana, a gente é amigos há uns 7 anos e tal. E quando eu me dei conta, esse livro, ele tava tomando o formato da pessoa que era ela. E aí, aí eu entreguei... É sério. Aí eu peguei tal livro, pedi para uma amiga minha fazer a capa, que ela é design e tal, mandei para uma gráfica para imprimir o livro, e, enfim, todas essas coisas. Aí eu dei de presente para ela de Natal o livro. Aí depois de um tempo eu não conseguia, eu me declarei para ela. Então, eu tinha muito medo, ela é 5 anos mais velha, então eu tinha muito medo, né? Ai, sou só um menino. Mas aí tá dando tudo certo e tal. Mas aí esse negócio dos valores, sabe? As coisas foram se encaixando, assim. Quando eu fui ver, eu tava escrevendo pra ela, no meu subconsciente era ela e tal. Lucas, então, por enquanto eu até queria relembrar que tem nós que somos noivos, eu e a Isa, você namora, Lucas, a Luana, cara. Ah, é incrível. A gente briga às vezes, como todo casal, mas assim, é a melhor fase da minha vida de longe, porque eu sempre, desde pequeno, eu sempre quis isso, entendeu? Eu não sei, meio... Como é que eu faço pra te proteger do mundo? É difícil explicar, mas não é clichê e não é demagogia. Mas eu juro pra vocês que, tipo, eu era uma criança que, assim, eu gostava de assistir filmes românticos. Eu tenho um monte de livro romântico aqui em casa. Nossa, assim, então eu nunca quis ficar e tal, e tinha muito isso, né, normalmente quando você é adolescente, normalmente tem aquele negócio, vamos ver no que dá, e eu nunca queria ver no que dá, entendeu? Nóis, Lucas. Tô com você, Ted Mosby, mais uma vez é a ficção. Eu queria alguém pra eu ser apaixonado pro resto da vida dessa pessoa, entende? E eu nunca idealizei muito, pra falar a verdade, Lucas, eu idealizava. Tipo, ela tem que cantar, ou ela tem que... Não, ela só tem que me amar de volta e eu poder amar ela pro resto da vida. E isso tá acontecendo. Então... Lucas, que vontade de te guardar num pote, meu Deus do céu. É muito bom, não sei como explicar melhor. Eu tô escrevendo um livro agora, que é um livro pros meus futuros filhos, né, assim. Eu acho que eu sou meio louco e tal. Mas, e aí ontem mesmo eu escrevi um poema... Curte as fases, rapaz! E aí ontem mesmo eu escrevi um poema sobre isso, assim, alertando eles sobre quando eles encontrarem o amor, assim, que é algo assustador, mas que ainda que eles tenham medo, ainda que seja assustador, difícil e traga muita dor, né? E eu acho que é por isso que na poesia essas palavras rimam o tempo todo, vale a pena. Vale a pena o risco. No caso, eu acho legal, porque você tá vivendo isso. Se você tivesse em qualquer outra fase, acho,
de vida, assim, como a gente brincou, dá para parecer uma coisa muito idealizada, mas você está conseguindo viver, e acho que é muito corajoso também, sabe, você fazer isso. Gostei de saber mais um pouquinho do teu relacionamento. Acho que eu conhecia mais por cima e pelas poesias, inclusive, que eu já li. O Lucas estava falando disso, né, de nunca ter sido muito idealizado a pessoa. Eu não sei vocês, mas sendo uma menina cristã, crescida na Igreja Batista, tinha muito isso assim, faça a sua listinha, porque Deus vai ouvir as suas orações. E aí eu tinha uma listinha, mais ou menos, de como eu queria a pessoa, e eu achava que eu ia ter a certeza de que seria o amor da minha vida se o cara tocasse piano. Então qualquer menino que tocava piano eu já ficava tipo, ai meu Deus, será que é ele? Será que é ele? E aí tá aí o Elias, que não toca nada de piano e tá dando certo. Então é muito engraçado isso, né? Às vezes o quanto que essa idealização pode ser incitada também. A igreja, né? Na igreja a gente vai crescendo sempre ouvindo falar do namoro, de romance, de tudo isso, né? E tem sempre essa, conforme a gente vai crescendo, essa pressão de, ai meu Deus, mas você ainda não tá namorando, você é a única solteira. E aí isso vai trazendo, às vezes, muitas camadas para isso, de expectativas, né, de idealizações, e isso pode, às vezes, dificultar na hora. E que bonito, Lucas, eu não sabia dessa história, que foi assim, né, me lembrou da história dos seus amigos, que eram já amigos há um tempo e se deram conta de que tinha algo além, verdade. E você viu que você escrevia sobre ela, que poético. Ai, gente, mas a Luana tinha listinha. Inclusive era um rapaz branco que cantava. Nada a ver. Não é o seu caso. Você canta? Não. Canta. Ele encanta. Não, juro, não canto. Não é brincadeira, é horrível. Uma história de amor, de aventura e de magia. A gente tá falando de listinha e de pressão. Eu acho que existe mesmo. Tem a famosa frase que eu queria muito falar aqui e dizer que eu discordo muito dessa frase, que é aquela: quem muito escolhe vai ser escolhido. Nossa, não. Discordo completamente. Acho que isso causa pressão e ansiedade, e cada um na sua própria busca do seu jeito, eu acho que a gente vai encontrar, sabe? Seja o que for. Agora, colocar esse tipo de papo eu acho um pouco estranho. Eu acho que a gente pode, inclusive, puxar um relato aqui, que é cristão também, de um outro Lucas, o terceiro Lucas do programa, que é o seguinte, é do Lucas e da Renata. Nos conhecemos em um site de relacionamento cristão. Os dois já estavam quase desistindo de tentar, até que surgiu um match certeiro. Foi amor ao primeiro clique. No dia 18 de outubro de 2015, começamos a conversar por mensagens. Depois, a coisa evoluiu para telefone e a gente percebeu que tinha muita coisa em comum e ideais muito parecidos sobre fé, família, carreira, vida. Uma semana depois, combinamos de nos encontrar em um shopping. O primeiro encontro foi um sucesso e só confirmou o que estávamos sentindo um pelo outro. De uma forma natural e muito leve. Desde aquele dia, nunca mais nos desgrudamos. Oficializamos o namoro em 18 de novembro de 2015, um mês depois. E já começamos a falar em casamento. Eu lembro disso. Em maio de 2016, nos tornamos noivos e já estava tudo marcado para o fim do ano. Durante esse período, o amor foi se tornando mais forte e diariamente fomos nos conhecendo, percebendo que realmente nossas vidas se encaixavam e poderíamos seguir em frente juntos. Nos casamos em 18 de novembro de 2016, com a bênção dos amigos e familiares, e nestes 4 anos de convivência, crescemos e amadurecemos juntos, mesmo nas dificuldades, e cuidamos um do outro, sempre se esforçando em prol de nossos planos em conjunto. É maravilhoso ter alguém para compartilhar o dia a dia, dividir os problemas e multiplicar as alegrias. Em breve, pretendemos ter nosso primeiro filho ou nossa primeira filha, como fruto desse amor maravilhoso que recebemos de Deus. Renata e Lucas Moura. Olha aí, gente. Temos um casamento oficial aqui, né? A gente tinha os seus amigos tomando juntos. A Carol, estão tentando se ver na pandemia, quando dá. E temos agora um casamento que rolou. Também já faz 5 anos que se conheceram. Tem um elemento interessante aqui, né? Que foi também por um aplicativo. E dessa vez um aplicativo de relacionamentos. Cara,
eu conheço casais que se casaram também, além deles, que se conheceram dessa maneira, que é uma baita ferramenta de... Você já tá com... Você coloca um pouco dos seus valores ali, no seu perfil e tal. Às vezes, mais intencional, se for num aplicativo desse, ou menos intencional, mas também sempre há a intenção, mesmo que seja, sei lá, no Instagram ou outro aplicativo. É interessante, né, como isso tem dado certo hoje em dia. Eu conheço gente do Tinder, do Happn, enfim, que deu casamento. E eu achei legal porque eles falaram na história, né, disso do casamento também com uma leveza. Claro que é um relato mais curto, mas me incomoda muito a imagem que as pessoas pintam do casamento, muitas vezes, né? Então, assim, olha, game over, você tá casando, aí tem lá o bonequinho do game over. Ou então, assim, vai casar, boa sorte, ó, casamento é difícil e não sei, já vai despejando todas as frustrações a piscina dela de água fria, né? Então... Dá vontade de perguntar se a pessoa foi obrigada a casar, né? Tipo, tá tudo bem? Sim, você conhece sim. Você sabe que a lei que proíbe você de casar forçado? Tá na legislação. Sim, e parece muito que é uma tentativa de até justificar, assim... não, é porque casamento é difícil, não é que o meu casamento não tá indo tão bem, né? Todo mundo sabe que casar é muito difícil e muito trabalhoso também, né? Tem mais interessante que eles, no começo até, eles brincam que estavam quase desistindo de tentar. Eles são super jovens, sabe? Eu conheço e eu acho que também tem um pouco disso da pressão, que eu também, todo mundo de certa forma reproduz isso. E achei legal que eles se encontraram e foi muito realmente, conhecendo assim os dois, foi muito espontâneo, eles tinham objetivos muito convergentes. E acho legal ver, realmente, casamentos, né? A gente chegou no casamento agora. E, de fato, de maneira leve, ao mesmo tempo reconhecendo. Não é trivial, é uma construção também. O amor aí, a história de amor no casamento. Eu acho que, não lembro quem que falou isso, mas que fala que não é que o amor só existe no casamento. Não é o amor que mantém o relacionamento, é a forma de se relacionar que mantém o amor. Era essa, não? Olha aí, salvou. É isso aí. Exatamente. Inclusive, eu vi a forma de se relacionar na frase que eu ouvi era realmente casamento. E eu achei isso muito, muito interessante. Casamento mantendo o amor. Eu acho que é possível e pode ser uma coisa leve e espontânea. Aliás, essa palavra espontânea eu estou usando bastante. Só um parênteses, porque eu ia falar. Eu lembro que eu, mais novo, diferentemente do Lucas, eu achava que eu não ia casar. Porque me parecia algo tão distante, por um lado, e ao mesmo tempo tão trabalhoso. E eu ia ter que abrir mão de uma individualidade. E, meu Deus, parecia uma coisa realmente pesada e nada espontânea. Então, me parecia... Namoro já era difícil de eu imaginar, eu abrindo mão de sei lá, tomar minhas decisões, e que eu ia ter que abrir mão de valores, ou... Enfim, até pensar em casamento. Então, hoje em dia, cara, como a gente vai repensando as coisas e como o meu irmão gosta da palavra ressignificando as coisas. Mentira, ele odeia a palavra. Mas eu gosto de pensar assim. E, poxa, tô muito feliz de estar noivo também. Tô sentindo essa leveza e espontaneidade. Uma história de amor, de aventura e de magia. A gente já tá na parte que pergunta pra vocês como é estar noivos? Ou responder, no caso. Responde aí, meu bem. Eu já respondi a outra do namoro à distância. É tão fofo quando alguém chama outra pessoa de meu bem. Só um parente. Ah lá, chegou no nosso... Ai, gente, é que eu não consigo. Já é tão normal. E olha, vou falar uma coisa. Tinha uma amiga em específico que me zoava horrores e ficavam sempre tirando sarro do meu bem, que era muito apelido de velho. Hoje em dia tá aí, já casou antes do que eu, praticamente tá apaixonadíssima, chamando de meu benzinho. Então... Meu benzinho, no diminutivo tudo ainda. Tudo volta, gente. Aliás, Carol, aguarde, viu? Mas enfim... Olha, falei com a Isa esses dias até sobre noivado, brinquei que parece que... Eu não lembro de como era estar namorando mais, porque parece que o namoro já era uma coisa, entre aspas, não suficiente porque a gente queria ou porque a gente estava sentindo. O noivado, por mais que, assim, ainda é um namoro, né? A gente não casou, a gente não mora junto, tá na mesma dinâmica do namoro.
à distância, no nosso caso, inclusive. Mas eu acho que o noivado tem esse tom, não sei, cara, parece um namoro bem propositado, assim. Você sente que tá, não sei, eu senti uma coisa É um namoro mais com gostosa data de até. validade, né? Exatamente. Sim, principalmente a distância com data de validade. É. Se Deus quiser, não aguento mais. Exatamente. Eu diria isso. Eu diria que ser noivo pra mim, acho que a Isa concorda aí. É um gerúndio, Olha. né? A gente está casando aos poucos aí com os passos É um que a gerúndio. gente tá dando. Cara, e falando Total. da pressão, acho que a gente já pode mudar pra parte que esse podcast vira uma sessão de terapia pra Carol. Uhum. Se você cresceu na igreja... Literalmente. Literalmente, vai ser... Porque Mentira, eu vou tentar vai me entrar segurar, até uma né? questão. Exposição. eu vejo os números Eu ia falar lá que ia ser freudiano a coisa aqui. Eu vejo os números lá de play que a galera dá nos podcasts da Glocal, eu vou dar uma segurada aqui. Mas eu queria muito falar dessa coisa da pressão, né? Que principalmente se você cresceu na igreja, o casamento, né? A questão de você casar é mais do que uma coisa... É mais do que algo que acontece com você, porque eu acredito que o casamento é algo que tem que acontecer com você, não é algo que você planeja. Tem que acontecer porque você encontrou a pessoa que é, tipo, o match certo para os seus planos, pro que Deus tem para vocês. Então, sabe, tem muita coisa que tem que encaixar para o casamento acontecer. Eu acredito que tem muita coisa que a gente tem que fazer, encaixar também, né? Tipo, de ter um esforço ali mútuo para esse relacionamento dar certo. Eu acho que... Uhum. Exato. Eu só posso dizer do que eu acho, né? Porque eu não vivo isso. Mas e aí na igreja você cresce com essa pressão de tipo, e as namoradinhas? E não sei o quê? E os namoradinhos? E você viu aquele menino que chegou na igreja, Carol? Por que você não vai falar com ele? Sabe? Essas coisas assim. E eu nunca liguei muito, não. Tanto que... Tipo, a maior culpada de eu nunca ter tido um romance de acampamento é porque eu literalmente não ligava. Eu tava lá fazendo amizade, vivendo as coisas, eu não tava nem aí pra essa coisa de flerte, e paquera e afins. E acho que até hoje eu sou meio assim, gente. Então a minha solteirice não é até um pouco justificável, assim. Mas teve um dia que foi sofrido, porque eu tava na igreja, e eu tava numa igreja muito pequenininha. E aí uma das mulheres da igreja chegou e começou a conversar comigo, que tava rolando os casaizinhos novos, né? E aí ela virou pra mim e falou assim, Carol, tipo, foi muito aleatório, tá, gente? A gente não tava falando de nada do tipo. Ela só virou pra mim e falou assim, Carol, você é inteligente? E eu já tava, né, com o olhinho brilhando de receber elogio. Você é bonita, você canta bem. Entendi. Onde isso vai chegar? Aí ela virou pra mim, qual é o seu problema? Ela fez essa pergunta. Eu falei, amada, o que você tá falando? Oi? Exatamente, foi hoje. Como assim? A minha missão de vida agora é arrumar um homem? E Exato. se eu não arrumo, eu tenho algum problema? Pode ser que eu tenha. Isso aí eu vou discutir com a minha terapeuta depois. Agora. Não entendi. Nossa, Carol. Aliás, só um parênteses até, não sei se o Lucas também às vezes faz isso, mas eu percebo que estando no relacionamento, muitas vezes você sai com gente que tá solteira, fatalmente você vai entrar nesse assunto, sabe? E aí, como é que tá? Não sei o quê. Até porque você quer ter, sabe, um assunto em comum, falar de namoricos e de relacionamentos no geral. Então, sim, eu também reproduzo bastante isso. Mas você De não maneira pergunta qual que é o direta. problema da pessoa, né? Se você não pergunta, tá tudo bem. Não. Isso, de fato. Aí acho que entra no lance do escolher, ser escolhido lá, né? Começa esses papos gente, meio... que horror. Eu Pois diria caraca. que... Não é Paulo que dá o conselho de, tipo, você casa só se for necessário. Se você não conseguir não casar, aí você casa. Fica de buenas. Eu acho Caso do contrário, fica solteira aí, vai na fé, faz seus corre. Se Paulo tivesse vivo hoje, ele falaria isso. Eu não nasci na igreja, assim, mas eu cheguei bem novo e tal, tinha uns 12 anos. Eu acho que a galera tem uma dificuldade, assim, citando Crônicas de Nárnia,
pra não ficar polêmico e tal. Também não quero inventar a roda, juro, mas tem uma parte lá no Leão, a Feiticeira, o Guarda-Roupa, que o Aslan vai embora e a galera fica, tipo, querendo que ele fique. E aí, tipo, falam pra ele lá, ele não é domesticável e tal. Eu acho que a galera tenta muito domesticar o amor, assim, pra gente, né? Ó, o amor, ele vai chegar num homem que ele é desse jeito, com esses valores. A mulher que é desse jeito, com esses valores. O amor acontece nesse formato. E não, o amor, ele ainda é domesticável. Ele pode acontecer no Tinder, eu acredito, sabe? Ele pode acontecer à primeira vista. Ele pode acontecer com uma mega construção. E, enfim, ele é esse ser selvagem e tudo mais, sabe? Porque se o amor define Deus, então quem é a gente pra definir o que é o amor e como ele vai acontecer, né? Deus, Lucas. Por isso que ele tá aqui. Pode encerrar por aqui esse podcast. Depois dessa, a gente se despede. É por isso que o Lucas tá aqui. Uma história de amor, de aventura e de magia. A primeira vez que eu fui a essa igreja, fui convidado para tocar para o coral. Estava eu aguardando o ensaio do coral começar, quando os jovens foram chegando. E de repente olho para a porta e vejo ela chegando. E ela vem andando devagar, cumprimentando a todos no caminho. E enquanto ela andava, parecia que meu coração batia no mesmo ritmo dos passos que ela dava. Quando ela chegou bem perto de mim, ao invés de me cumprimentar, ela me ignorou e foi e tomou o seu lugar no coral. Fiquei decepcionado, mas logo depois, com o tempo, nós fomos nos conhecendo, nos tornando amigos, e aquela amizade foi se desenvolvendo, até que um dia eu pensei comigo mesmo, vou pedir essa moça em namoro. E de alguma forma eu devo ter falado isso em voz alta perto de alguém. E o dia que eu fui pedi-la em namoro, nós estávamos em uma festa de aniversário de um dos nossos irmãos da igreja. Havia outras pessoas que também tinham interesse, outros rapazes que tinham interesse nela. E ao saberem que eu a pediria em namoro, tentaram de alguma forma impedir que eu falasse com ela. Quando eu consegui sair com ela para um lugar mais reservado, longe do burburinho da festa, e eu comecei a conversar com ela para pedi-la em namoro, toda vez que eu criava coragem para pedir, alguém chegava e atrapalhava. Aí levava um tempo novamente para que eu criasse coragem para pedi-la novamente em namoro, chegava outro. Até que um momento eu criei coragem e falei de uma vez só, você quer namorar comigo? E ela assim, assustada, olhando para mim, falou que sim. E eu fiquei muito contente aquele dia. Terminou a festa, cada um foi para sua casa e nós só nos encontramos uma semana depois para o nosso primeiro encontro de namoro. E nesse dia, nesse primeiro encontro de namoro, nós começamos a conversar e eu disse para ela, eu não quero namorar com você, eu quero casar com você. Você aceita? E ela, provavelmente louca, aceitou. E nós nos casamos e estamos há 29 anos juntos, casados, felizes, com 3 filhos, vivendo a vida que Deus preparou para nós dois. Uma história de amor, de aventura e de magia. Eu adorei o provavelmente louca. Provavelmente louca, né? Porque assim, quem aceita um pedido de casamento no primeiro encontro, gente? Pelo amor de Deus. Eu adorei, cara, narrativa. Você vê, Olha, gente, até rimar muito bom, ele Carol. rimou. Eu vou Mas aí eu salvar esse áudio. preciso, eu preciso entregar o jogo aqui, que eu pedi pra ele fazer um áudio de 1 minuto e meio, mais ou menos, e ele ficou maluco, né? Que ele falou assim, como é que eu vou falar tudo em 1 minuto e meio? Eu falei, se vira, e aí ele se virou. E aí ele deixou algumas coisas importantes de fora. Uma, por exemplo, é que ele namorava quando ele conheceu a minha mãe. Excelente. Pam, pam, pam. Pois é, ele namorava. Você vai entregar assim o ouro? Vou. E aí, eu tava falando da questão dos valores, e ele fala muito disso, porque na época que ele namorava, a mocinha não tinha uma compatibilidade de namoro, de valores, assim, com ele. Então,
Ele queria estar na igreja, ele queria estar servindo, ele, sabe, é regente do coral. Inclusive, gente, isso aí é Assembleia de Deus. Por isso que o primeiro encontro só aconteceu depois do namoro. E ela gostava de faltar na igreja, sabe? Né? Nada de muito anormal, mas coisas que eram meio incompatíveis entre os dois. E aí ele falou que teve uma hora que acho que essas coisas vão aumentando, sabe? No começo não parece ser muito problemático, mas com o tempo vai aumentando. E ele falou que começou a ficar insustentável. Vai chegar o final de semana, eu vou querer ir pra igreja, ela não vai querer. Vai chegar não sei o que, ela vai querer isso, eu vou querer aquilo. E eles foram se afastando nesse sentido, e foi aí que ele conheceu a minha mãe. E aí teve uma discussão com a namorada, e ela falou assim, você quer uma menina da igreja, que fica na igreja o tempo todo? Vai namorar a menina de óculos lá. E ela tá falando da minha mãe. e aí eu não, né, que eu posso fazer? A menina deu o jogo já, né? E eles terminaram, e depois de um tempinho ele se aproximou mais da minha mãe, e eles começaram a namorar. Então, a minha mãe é a segunda namorada do meu pai, mas meu pai é o primeiro namorado da minha mãe, gente. E olha ela... só. Pois é, e eles estão juntos até hoje, são 29 anos de casado que eles fizeram agora, dia 26 de outubro. E estão aí. É engraçado porque eu falo pra eles que eles estragaram o amor pra mim, porque como é que eu vou achar uma coisa igual a deles, assim? É Olha muito aí. raro. Mais um Jack Pearson. É muito raro. E é muito engraçado ver o companheirismo dos dois, assim, ver como eles se ajudam, às vezes como eles brigam e como eles se resolvem também, é interessante de ver. À medida que eles vão ficando mais velhos, as coisas vão ficando mais engraçadas ainda, porque alguns filtros vão ficando para trás. E é engraçado ver, assim, tipo, você conseguir enxergar tanto a disponibilidade dos dois em ceder, em entender, em perdoar, quanto como realmente o amor, assim, é algo que você tem que aprender todo dia. Eles estão há 29 anos juntos. E eu vejo eles tendo que aprender uma coisa nova sobre o outro todo dia, assim. E... Isso é muito legal. Pois é muito bonito de ver também. E aqui, por exemplo, até trazendo realidades, né? Meus pais são separados. E não sei quantos aqui, estamos em 4. Os da Isa estão juntos também há muito tempo. Minha mãe recusou o pedido de casamento do meu pai. Bom, várias configurações de família, de casal. Mas tá tudo bem, eu super Carol... apoio ela. Hoje eu entendo. A gente tem que entender algumas coisas também, né? Nem tudo funciona do jeito que... Também entendo muito. Do jeito que a forma de bolo que a igreja dá pra gente diz que funciona, né? Por isso que eu falo que é muito sacrifício, é muito aprendizado. O amor não é essa coisa mágica que a gente vê nos filmes. Eu não posso falar por experiência, mas eu posso falar do exemplo que eu tenho aqui em casa, que não é fácil. Não é fácil, eu vejo a dificuldade dos dois, assim, realmente é muito difícil. Isso depois de 29 anos juntos ainda é muito difícil, ainda exige muito sacrifício e muito perdão, sim. Mas o amor é uma coisa que vale a pena, sabe? Vale a pena investir no amor. O que os evangelhos falam sobre amar a sua mulher, como Jesus amou a igreja, e vale a pena tentar descobrir essas coisas, assim. Eu acho que toda forma de experimentar o amor que a gente tem é uma forma de conhecer a Deus de um jeito diferente, de uma perspectiva diferente. E até inspirado um pouco pelo que o Lucas trouxe também, junto com a Carol, do amor que não é domesticado e não é formatado, né? É importante a gente pensar, a gente não formatar o amor e também a gente cuidar para que a nossa expectativa de amor não nos formate, né? Não nos deixe também direcionados ou, enfim, pressionados, não sei, cegos, de certa maneira. Acho que é importante um equilíbrio aí. E que legal essa mensagem, Carol, de expandir o amor para além de nós, né, humanos. Pensar que esse Deus que a gente acredita, ele realmente é definido pelo amor, como trouxe o Lucas também. Comecei falando de sushi e olha só, gente, onde a gente chegou. Tava ansiosa pra saber onde a gente ia chegar, pra ser sincera.